Oi, galera. Hoje a gente vai ver como que funciona a distribuição de blocos e threads em um programa CUDA. Então imagine que a gente tenha um vetor, vou desenhar um vetor aqui, de 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Como é que o CUDA funciona? A gente tem que dividir os nossos dados em blocos e threads. Então, suponha que a gente crie, por exemplo, 3 blocos. A gente vai ter um bloco aqui, que eu vou chamar de bloco 0. A gente vai ter um outro bloco aqui, que eu vou chamar de bloco 1. E um terceiro bloco, que eu vou chamar de bloco 2. Certo? Então, e para cada bloco, a gente vai ter 2 threads. Então, a gente vai ter thread 0, thread 1, uma para cada elemento, thread 0, thread 1, thread 0, thread 1. Então, como é que funciona o mapeamento desses blocos e threads nos elementos do vetor, né? Ou seja, pegar os índices das threads, os identificadores das threads dos blocos e mapear nos índices dos elementos. Porque no final das contas a gente precisa de pelo menos uma thread para processar cada um dos elementos que a gente tem. Então, o CUDA ele tem essas variáveis, né? Uma que se chama block DIN, certo? blockDIN.x, ele vai te dizer qual que é o tamanho do bloco, que no nosso caso aqui o bloco tem tamanho 2. A gente vai ter uma outra variável que se chama block index, .x, que no caso aqui é o identificador do bloco, né? Se é bloco 0, bloco 1, bloco 2, vai variar dependendo do bloco. E a gente tem uma outra variável que é o thread index. Certo? Por que é o x aqui, né? O x é porque a gente está trabalhando com a dimensão x, porque esse aqui é um vetor unidimensional. Se fosse bidimensional, a gente teria que usar também a dimensão y. Então, como é que você faz para calcular, por exemplo? Eu quero mapear a thread 1 do bloco 1 no elemento 3. Então, você vai fazer. Então, o índice que você vai acessar, no caso ali o índice no x, vai ser o quê? O número do bloco, no caso aqui é o bloco 1, vezes o tamanho do bloco, que é 2, mais a thread, lembra que a gente está nesse elemento aqui, mais a thread, o índice da thread 1. Então, mais 1. Então, esse aqui, 2 mais 1 igual a 3. Certo? Então, a gente mapeou bloco 1, thread 1 no índice 3. Por quê? Porque todas as threads, né, elas vão trabalhar, elas vão ter que procurar o seu próprio índice, né? Então, a gente não pode ter uma sobreposição aqui. E aí, usando essa forma aqui, que é a mesma forma que a gente acessa um vetor, né, uma matriz armazenada na forma de vetor, onde o bloco, o índice do bloco seria o tamanho da linha e o índice da thread seria as colunas, né? Da mesma forma que você acessa esses caras. Então, o que acontece no CUDA? Você tem duas estruturas aqui, né? Que é o DIN grid e o DIN block. DIN block. Para que eles servem, né? Eles servem basicamente para o seguinte, né? Você tem aqui 3 campos em cada um deles. O DIN grid é para especificar quantos blocos você quer criar para cada dimensão. No nosso caso aqui são 3 blocos. Então, 3 blocos na dimensão x. Lembra
que é a dimensão x, y e z, e a gente quer criar 2 threads por bloco na dimensão x. Então, 2 vem aqui. 3 vezes 2, 6. A gente tem o número de elementos que a gente quer. Então, como a gente não vai usar as outras dimensões aqui, a gente coloca 1 para essas outras dimensões, certo? Então, aqui a gente consegue criar um número mínimo de threads, seriam 6 threads, para poder trabalhar em todos os elementos desse vetor de tamanho 6. A pergunta é o seguinte, e se a gente quisesse usar, por exemplo, uma matriz agora? Como é que a gente faria para poder? O que mudaria nesse programa? Bom, a primeira coisa que ia mudar é o seguinte, além dos x, né, a gente também teria um y para cada um dessas variáveis. E a gente teria que calcular tanto no eixo x quanto no eixo y, certo? Que estou chamando de j para lembrar de um for, por exemplo. E aí, o que a gente fez para uma dimensão, suponha que agora a gente, em vez de ter um vetor de 6 posições, a gente tivesse uma matriz 6 por 6, a gente podia fazer simplesmente, né, na forma mais simplificada, a gente poderia colocar um outro 3 aqui, um outro 2 aqui, certo? Porque ele criaria o quê? 3 vezes 3 blocos, então são 9 blocos, sendo que cada bloco tem 2 vezes 2 threads, ou seja, 4 threads. Então, ele teria 36 threads para trabalhar todos os elementos. A gente usaria essa mesma forma para calcular o x, onde que ele ia acessar no vetor A', e o j, onde ele ia acessar a coluna dos elementos. Então, no CUDA, o que acontece? Você tem, por exemplo, um programa que tem alguma coisa do tipo assim, for i igual a 0 e menor que 6 e mais. Né? E aí você está fazendo alguma conta com esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor A. Né? Então você está fazendo aqui A, I igual a I, por exemplo. Quando você cria o DIN-GRID e o DIN-BLOCK, né, pensando em uma dimensão apenas, esse for aqui é como se ele desaparecesse na hora que você chama o kernel. Porque quando você chama o kernel, suponho que esse kernel aqui seja, vou chamar aqui de func, função que faz isso, seria func, você ia ter esses caras, onde você ia passar o número de blocos, que é o DIN-GRID, por exemplo, 3, e o número de threads por bloco, 2. Esse cara aqui, né, e os argumentos da função. Esses caras aqui, eles seriam basicamente o que? Eles seriam as interações do seu for, certo? E como que cada thread ia descobrir qual interação ela deve executar? Através dessas equações aqui. Se fosse uma dimensão, se fosse 2 dimensões, você ia ter um segundo for aqui, né, o for do j, e aí você ia ter que preencher essa segunda linha aqui. Então, por que não tem um for, né, nem fora, chamando o kernel várias vezes, e por que não tem um for lá dentro do kernel? Porque o for, implicitamente, ele está sendo definido aqui, né, as interações dela na hora que você cria o número de blocos e o número de threads por bloco. Bom, valeu!